Olá, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela de denúncias de moradores da vicinal ali do Santa Luzia. A gente já chama a atenção das autoridades porque a comunidade está vivendo literalmente isolada. E aí, para tentar amenizar os transtornos, para tentar de alguma forma aliviar as complicações, principalmente para o tráfico de veículos ali naquela área, os moradores estão se mobilizando. Na edição de hoje a gente vai trazer os vídeos, o conteúdo. Infelizmente, a falta de manutenção na PA e nas suas vicinais está deixando muitos dos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha sempre aqui dentro da programação da Marajó TV, denunciando, trazendo as informações para a gente, e a gente já pedindo uma resposta ao poder público, às autoridades. A gente consequentemente já chama a atenção das autoridades para essa história. Uma outra situação que a gente vai trazer destaque ainda na edição de hoje, uma história revoltante, é isso mesmo, de estupro. Esse cidadão foi preso acusado de estupro. A nossa equipe acompanhou todo o trabalho de investigação da polícia, bem como a vítima e todos os relatos relacionados a essa história, a chegada dele na delegacia, tudo com exclusividade, as informações que o jornalismo da Marajó TV não perde nada. E é claro, vamos trazer todos os detalhes dentro da nossa programação de hoje no seu Balanço Geral, que já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da nossa programação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, 92485291, 92485291. Você pode interagir diretamente comigo, pode enviar dicas, sugestões de pauta. A gente está aqui aberto a fazer o jornalismo mais participativo e interativo, graças à sua opinião. Mandar um abraço especial aqui para todo mundo que está me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto, Riacho Doce. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente vai seguindo o Balanço Geral primeiro, produção. Olha só, a gente já traz uma informação que infelizmente chama a atenção da população, principalmente relacionado agora aos preços dos remédios. A gente já noticiou ainda no início do ano que os remédios teriam um aumento já nesse ano. E a informação se confirma e a gente vai trazer os detalhes a partir de agora na tela do Balanço. Olha só, gente, é importante pesquisar. A gente tem muitas farmácias aqui na região do Marajó, graças a Deus é possível você pesquisar e, é claro, encontrar produtos mais acessíveis, o que é muito importante. Minha produção, por enquanto, enche as imagens na tela dessa situação do estuprador preso aqui em Breves. A nossa matéria está quase pronta. Nós estivemos acompanhando junto com a Superintendência de Polícia Civil das Ilhas e a Delegacia da Mulher, a DEANTE Breves, que realizou todo o trabalho de investigação, bem como a situação aí de investigação e os exames também sexológicos na vítima. A gente vai trazer detalhes com exclusividade. A Marajó TV foi a única emissora que acompanhou, tentou conversar com esse cidadão, acompanhamos toda a história até no início da noite. E é claro que as informações em primeira mão, com exclusividade, você vai ter dentro da nossa programação, tudo em tempo real, atualizações sobre esse caso e, é claro, o posicionamento das autoridades sobre essa situação. Tudo de forma completa, só o jornalismo da Marajó TV, através do Balanço Geral, vai trazer para você. E agora a gente continua seguindo com notícias, já agora da nossa redação, nosso amigo Rodrigo Souza, onde vem trazer aí os principais assuntos que estão sendo comentados na internet. Rodrigo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde, Marlon Nascimento, boa tarde aí a todos os telespectadores aqui do programa Balanço Geral Marajó. Marlon Nascimento, me diz uma coisa, você tá me ouvindo bem aí? Tô, ouvindo bem. Você já foi mesário em alguma eleição, alguma vez na sua vida? Ainda não tive essa oportunidade, Rodrigo. A gente sempre, já tô aí há 10 anos na TV, normalmente a gente tá aí fazendo a cobertura do lado de fora. Ó, e gente, para você ser mesário, você sabe que tem alguns benefícios também, né? Não é só ir lá trabalhar, não. Você tem benefícios sim. A gente vai saber aqui agora, Marlon,
ficar sabendo como é que a gente faz para ser mesário voluntário nas eleições de 2022. Minha gente, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará divulgou um formulário para quem deseja ser um mesário voluntário nas eleições deste ano de 2022. Para se candidatar é necessário ser maior de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral. De acordo com o TRE Pará, familiares, membro de partido político com função executiva, agentes de segurança e trabalhadores do serviço eleitoral não podem se inscrever. As inscrições podem ser feitas pelo site, tá certo, do TRE, ou pelo aplicativo e-título disponível nos nossos smartphones. Agora confere comigo aqui os benefícios que você tem para ser um mesário, né, nas eleições. Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo, é claro, no seu salário, no seu din-din, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, Lei número 9.504/97 do artigo 98. Tem mais benefício? Claro que tem. O exercício das atividades de mesário será considerado como critério de desempate em concursos públicos no âmbito da Justiça Eleitoral, bem como em outros certames também, Marlon, desde que haja previsão no respectivo edital. Tem mais benefício? Tem mais benefício. Vou trazer para vocês aqui dentro do balanço geral. Crédito nas atividades complementares extracurriculares para os alunos das instituições de ensino superior conveniadas à Justiça Eleitoral. Para quem pensava assim, porque na eleição vou trabalhar de graça. Não, minha gente. Tudo, né? Todo trabalhador, ele é digno do seu salário, e eu digo mais, do seu salário ou dos benefícios do seu trabalho, né? Portanto, a gente planta e a gente colhe. Nas eleições, saiba que se você for mesário, né, das eleições de 2022, você vai ter muitos benefícios, sim. Você sabia que tinha benefício, Marlon? Já tinha essa informação, Rodrigo, mas não sabia que era tantos assim, né? Muito bom para você que ainda não está, de repente, vinculado, já precisa ter acesso a essas informações, já fique atualizado por dentro disso. Rodrigo, tem mais informação aí? Lembrando que hoje tem Cidade Alerta, né, às 18 horas. Vou só vender o peixe aqui. Hoje tem Cidade Alerta às 18 horas com muita informação, tudo mais, gente, tudo bem detalhado também para você dentro do programa Cidade Alerta. As notícias de hoje, terça-feira, você vai ter muita coisa boa também dentro do Cidade Alerta às 18 horas. Marlon Nascimento, forte abraço para você, bom programa e cuida bem desses telespectadores que te amam muito. Muito obrigado, Rodrigo Souza. A gente continua trazendo informações. Dessa vez, minha produção, enche aí a situação lá da estrada, porque afinal essa situação é uma demanda dos nossos telespectadores e aqui o nosso telespectador manda. Literalmente, ele define os assuntos que vão pro ar e essa situação chegou lá da vicinal do Santa Luzia. Os moradores estão numa situação complicada, a via praticamente intrafegável e a gente já pede uma resposta do poder público. E também a gente vai trazer com exclusividade os detalhes dessa situação. Terceiro estupro registrado só esse mês, que a gente noticiou aqui dentro da programação da Marajó TV. E é claro que a gente vai trazer uma resposta rápida por parte da Superintendência de Polícia Civil das Ilhas e a Delegacia da Mulher, a DEAN. Eu vou te dar todas as informações logo depois do intervalo, que é o tempo da gente preparar essas matérias, finalizar todinhas, e eu já trago as informações para você com exclusividade em primeira mão aqui dentro do Balanço Geral. Eu volto já. Estamos de volta com o Balanço Geral, com imagens dos nossos telespectadores denunciando essa via totalmente intrafegável, a vicinal do Santa Luzia, aqui no município de Breves. A gente já pede encarecidamente às autoridades, à gestão pública municipal, que tenha sensibilidade ao nosso povo, sensibilidade a essa realidade que precisa ser enfrentada e combatida. Afinal, todo mundo tem direito de ir e vir.
e aí a estrada praticamente intrafegável, só não tá pior porque a própria população se mobilizando para garantir o acesso, aproveitando aí restos casqueiro de serragem de madeira para poder utilizar. Aproveitar que a gente está falando desse assunto, eu tenho um sobe-som, né, do pessoal narrando e denunciando essa história. Para você que quiser participar com a gente, pode gravar um vídeo da sua rua, da sua comunidade, aquilo que você quer denunciar desse jeito, como a gente vai mostrar agora, que a gente vai exibir aqui. A Marajó TV é essa emissora aberta à comunidade e sempre aberta aos clamores da nossa sociedade. Vamos conferir. Os trabalhos aqui, agora falta só jogar uma terra aqui para ficar bom, né? Fizeram a vala, o pessoal da vila está aqui ajudando, seu Pedro, dá uma melhorada aqui na nossa estrada. Tá? Agora ficou a Transamazônica. Toma. Tava de moto dá, mas andando não dá, que o cara vai caindo. É tropeção. Recebeu uma recompensa do prefeito. Esperar pelo teu prefeito, mano. Quando na cidade tá pior que aqui. Passar de moto aqui, tá bem aqui. Aqui, né? Dá pra ter jeitado aqui também. Esse outro desse aqui. Não dá. Né? Já tá mais sequinho. Ali, ó. Aqui o pessoal da vila, ó. Olha o gordinho aqui, matando uma ressaca. Tapete agora. Agora vai dar pra tirar 20 minutos. Caranhão Celso aí, mano. Olha só, gente, que situação, né? Estão chamando até de transamazônica diante desse abandono em que os moradores estão passando. Estão tendo que fazer mutirão, estão tendo que se mobilizar para fazer com que os transtornos que já são reais, que são diários, possam ser amenizados. Infelizmente é a realidade dos moradores da PE 159, tamanho abandono, tamanho descaso por parte do poder público, e a gente pede sensibilidade à gestão pública municipal, porque quando é no período eleitoral, os políticos conseguem chegar aí. Eles vão e pedem o voto, pedem o apoio, promete à comunidade. É justamente o principal questionamento da comunidade. A quantidade de promessas que são feitas à comunidade, mas nada é feito. Chega esse período aí, ó, é os próprios moradores que fazem a manutenção. É os próprios moradores que buscam a solução do problema diário, sofrido, do sofrimento deles. Ou seja, não há uma resposta do poder público, e a gente aqui intensificando esse clamor, dando eco a esse clamor das comunidades, dando eco à necessidade de um trabalho eficiente para tentar amenizar esses transtornos e ajudar a nossa população. Nós só queremos ajudar, nós queremos ajudar a nossa comunidade, e é por isso que a gente está fazendo esse clamor às comunidades. Agora a gente vai mudar de assunto, porque nós vamos trazer a partir de agora as programações esportivas.
Agora sim, para falar de esportes, eu já chamo o meu amigo Zezinho, o Zezinho do Esporte, para trazer as informações da programação esportiva. A gente já tem um conteúdo, uma matéria para a gente exibir também, e aí a gente vai falar muito de esporte. Zezinho, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. A gente pode começar falando das programações esportivas agora, nesse momento, 12h15. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Marlon, infelizmente vai começar a edição do esporte de hoje com uma notícia triste. Infelizmente o Clube do Remo perdeu para o Ipiranga lá em Erechim. Foi uma derrota muito doída. O time ainda abriu o placar, mas sofreu o empate e a virada, né? Deixa eu ver na matéria agora, daqui a pouco eu te comento mais sobre esse jogo do Remo. O Ipiranga virou a partida e venceu o Remo por 2-1. Os gols do time gaúcho foram marcados por Hugo Almeida e Kevin. O zagueiro do Remo marcou o gol contra. Neto fez o único gol do Leão e foi logo aos 14 minutos de jogo, após cruzamento de Vanilson. Depois de abrir o placar, o time paraense foi muito pressionado pelo dono da casa. O Canarinho atacava muito pelos lados, várias vezes pela direita. Foi assim que saíram os gols da equipe gaúcha. O Almeida participou das jogadas dos 2 gols. Ele conseguiu fazer um. É do Ipiranga! Eu vou falar que foi dele, que ele saiu vibrando demais. Talvez até tenha tocado na bola. Estava disputando a bola com o zagueiro Kevin. O defensor acabou empurrando a bola para as próprias redes. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Remo até conseguiu igualar mais o confronto, mas pouco criou chances. Apito árbitro! Final de jogo, o Ipiranga vence por 2-1. Fizemos 20 minutos de muito boa qualidade, equilibrado, o time controlando o jogo, criando, fez o gol. No momento que tu começa a perder na sua fase defensiva, perde um zagueiro que já não vinha jogando, perde um lateral, dois jogadores antes dos 20 minutos, e já tem um lateral que está estreando, quer dizer, sem o Ricardo, que era o titular. Então hoje, defensivamente, principalmente no primeiro tempo, nós fomos muito abaixo do que normalmente a equipe produz. Mas hoje foi uma noite que nós tivemos problemas clínicos, né? Tivemos 2 jogadores que saíram antes dos 20 minutos de jogo, então isso prejudicou. Agora temos 2 jogos em casa, se sermos matemáticos, preciso buscar 2 vitórias, pensando uma de cada vez, o Floresta do primeiro planejamento, estabilizar um pouco mais a equipe, tentar um jogo agora praticamente que, com certeza, essas lesões que estão aparecendo são reflexo da Copa do Brasil, com jogos mais com uma sequência mais pesada, e agora a gente tem semana para poder recuperar e trabalhar também. Isso nos dá uma condição de segurar mais a equipe, ter a equipe mais inteira dentro dos próprios jogos, até porque alguns jogadores já estão recuperando, o Daniel volta, o Ricardo pode estar à disposição no próximo jogo, isso vai me dar mais opções em termos defensivos. Como a gente viu aí, Marlon, infelizmente o Remo foi penalizado com essa derrota, o time ainda chegou a abrir o placar, mas recuou demais o time. O técnico Paulo Bonamigo tem uma parcela de culpa nesse resultado de ontem. Ele não precisava de recuar todo o time, o Remo estava atacando bem o Ipiranga. Quando ele fez 1-0, recuou todinho o time, chamou o adversário para cima do jogo. O Ipiranga ainda empatou, e uma felicidade do zagueiro Kevin, que empurrou a bola para dentro do gol, deu a virada para o time. O Remo veio com uma derrota lá de Erechim, Marlon. Tá certo. E o detalhe, com essa derrota, o Remo de 5º caiu para 10º, saiu da zona de classificação da Série C. Infelizmente, né? Justamente o temor do Clube do Remo, que era essa redução aí na tabela, é justamente o que está acontecendo. E falar em times que não estão com resultados tão positivos, né? A gente está acompanhando a situação da Tuna, é isso, Zé? Sim, a Tuna Luso está passando por dificuldades tanto no campeonato quanto dentro do próprio clube. Teve uma dispensa em massa de jogadores da Tuna Luso, ela dispensou 4 jogadores, logo em seguida mais 5, então assim...
Tá conturbado lá pelos lados da Tuna Luso. A gente tem uma matéria, vamos acompanhar aí, daqui a pouco a gente traz mais informação sobre isso. Júnior Araújo. A crise na Tuna Luso parece estar longe do fim. Após o clube não renovar com o zagueiro Romário, os meias Neto Ribeiro e Alexandre Santana e o atacante Paulo Rangel, outros 5 atletas destaques na temporada estão deixando o Souza. O zagueiro Lucão, o volante Cauê, os meias Alisson e Luquinhas e o atacante Jaime chegaram para a representação do time nesta segunda-feira 23 e foram impedidos de irem treinar com o restante do grupo. A Tuna Luso vive momento desastroso na Série D do Brasileiro. A equipe não conseguiu vencer nenhuma partida em 6 rodadas, somando apenas 2 pontos e marcando a lanterna do grupo 2 na competição. O próximo compromisso da Lusa será contra o Motoclube, líder da chave com 12 pontos. A partida será no sábado às 15 horas no estádio do Souza, em Belém do Pará. Sim, complicado. Nem parece que a Tuna Luso brasileira é bicampeã brasileira, cara. Passando por tudo isso, uma equipe que jogou muito bem, tanto o Campeonato Paraense do ano passado como desse ano, chegou ao quadrangular final, assim, então ela tem que ver o que está acontecendo com a Tuna, porque falta de estrutura não é que ela tem um bom centro de treinamento, ela tem um bom elenco, a Tuna Luso, sabe? Então, assim, eu acho que deve ser má gestão mesmo, a parte da gestão, que não está dando o apoio, o suporte necessário para a equipe. A gente espera, de coração mesmo, que a Tuna saia dessa situação, Marlon. Do esporte, teve uma situação de um jogador do Clube do Remo agora há pouco, é isso, Cezinho? Sim, o meio atacante Eric Flores, infelizmente, para o Remo já é uma outra notícia triste, já não basta a derrota de ontem, o seu meia de criação, aí ele foi detido lá ainda em Erechim por questão de pensão alimentícia, não é a primeira vez, ele já foi detido outra vez quando jogava no Volta Redonda, então assim, a gente espera que ele cumpra com o seu dever, porque o salário do Remo está em dia. O Remo está pagando todo o seu elenco em dia. Então, assim, que ele cumpra lá, que ele se acerte e volte para ajudar o time azulino, que precisa muito dele, mano. Entendi. Nós acompanhando essas informações do esporte. Já o Paysandu está de folga hoje, é isso? Está de folga, depois da vitória, da boa vitória que ele teve, deu folga ao seu jogador, ele deve retornar amanhã aos treinamentos. E amanhã a gente vai trazer mais informações sobre o Paysandu, que já está se preparando para o próximo jogo dentro de casa contra o Manaus. Tá certo, Zezinho. Já vamos se planejar para a gente trazer as programações esportivas de breves também. Tem o pessoal do Clube dos 50 que está voltando, umas programações bem legais aí, não é isso? Daqui a pouco está trazendo para o povo de breves essas informações que a gente tanto gosta do esporte brevense. Tá certo, muito obrigado. Eu acabei de conversar com meu amigo Zezinho do Esporte, as programações esportivas sempre aqui dentro do Balanço Geral. Agora nós vamos para o giro de notícias com as principais informações que estão circulando na internet com meu amigo Marcos Stan a partir de agora. Boa tarde, Marlon. Boa tarde você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu estou aqui na redação do site noticiamarajó.com.br para trazer um giro das notícias da manhã que estão acontecendo essa terça-feira no Marajó. E chego falando do incêndio lá em São Sebastião da Boa Vista. A gente falou dele aqui ontem. E à noite a prefeitura confirmou que houve pelo menos um ferido nesse incêndio que atingiu o posto de combustível. Um homem que ajudou a controlar as chamas teve ferimentos de 1º e 2º graus e foi encaminhado para Ananindeu, no Hospital Metropolitano, ontem à noite com essas queimaduras para receber um tratamento mais adequado. Então, diferente das informações iniciais, que davam conta de que não havia ferido, no final da tarde confirmou que uma pessoa se machucou, se feriu tentando controlar as chamas. Eu lembro que para ver as imagens desse acidente, acessa lá o site noticiamarajó.com.br, tem um vídeo, tem uma galeria de fotos com bastante imagens, corre lá para ver todos os detalhes. Além disso, a Polícia Civil, em breves, prendeu um homem acusado de estupro de menores, uma garota de 12 anos, foi até o Conselho Tutelar, comunicou que teria sido abusada no domingo e o Conselho Tutelar foi até a Polícia Civil para informar o caso. A polícia imediatamente acionou as equipes do Pará Paz para que elas fossem prestar atendimento à menor com um psicólogo e assistente social. Depois fizeram um exame sexológico para confirmar
o crime, que foi confirmado. Por fim, eles obtiveram uma gravação de vídeo que mostrou o crime, eles não tiveram dúvida, foram até a oficina mecânica do suspeito e prenderam ele em flagrante ontem à tarde. Além disso, tem muitas outras informações, tem informação do esporte, com a equipe de taekwondo de Breves, que vai competir em Belém no final do mês, já acertou os apoios com o município para se deslocar. Tem informação da polícia lá do outro lado do Marajó, no Marajó Oriental. A turma de formação de praças foi para o estádio ontem e olha só, conseguiu recuperar uma moto roubada. Está muito completo, acessa lá o site noticiamarajó.com.br para ficar por dentro de tudo. Fico por aqui hoje, Marlon, com o compromisso de voltar amanhã trazendo mais informações aqui no Balanço Geral. Direto da redação do site Notícia Marajó, Marcos Stanz. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelas informações. O nosso encontro marcado aqui com um giro de notícias, todas as informações. Quer mais detalhes? Entra lá no site do Marcos, Notícias Marajó, e você vai ter muita informação, conteúdo exclusivo preparado lá para toda a equipe do Marcos. Vamos seguindo aqui dentro do Balanço Geral, porque nossa matéria completa do destaque de hoje já está pronta. Gente, história lamentável, terceiro estupro só esse mês que a gente está noticiando. Uma história lamentável, mas as autoridades dando uma resposta em tempo real, trazendo consequentemente as pessoas envolvidas à justiça, colocando atrás das grades. A gente vai trazer com exclusividade dentro do Balanço Geral. É só o tempo de eu tomar uma água e já volto para trazer os detalhes para você. Já estamos de volta com o Balanço Geral, com imagens exclusivas dessa situação que aconteceu aqui em Breves. A nossa equipe acompanhando todos os detalhes dessa história lamentável de estupro. Para você que está me acompanhando aqui em Breves, parte de Bagre, de Melgaço, seja muito bem-vindo. Você está na sua Marajó TV, lembrando que o nosso interativo está aberto para você fazer parte da nossa programação e também através das nossas redes sociais. Você pode enviar dicas, sugestões de pauta e, é claro, nos ajudar para que a gente possa fazer o jornalismo mais interativo do arquipélago do Marajó. Mandar um abraço aqui, pessoal que está me acompanhando na zona rural de Breves, ali o rio Caruaca, Furo de Breves, Parauaú, Pararijós. Muito obrigado pela audiência a todos que nos acompanham aqui na Vila do Corcovado, Mainar, de Intel. O pessoal manda muito mensagem pra gente, dizendo que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho e pela receptividade que a gente sempre tem, sempre que a gente está visitando essas comunidades na zona rural aqui do nosso município. A gente vai falar agora de uma história. Pode colocar exclusivo para mim, minha produção, porque a história é exclusiva. Nós estamos acompanhando uma situação de um jovem do município de Bagre, aqui no arquipélago do Marajó, que foi morto lá para Palmas, no Tocantins. Essa história é repleta de suspense. Ainda a Polícia Civil está investigando. Afinal, é um jovem marajoara que saiu da nossa região em busca de um sonho. Nós estamos preparando uma matéria exclusiva, detalhada, mas para você já tapar dessa situação, eu estive conversando com uma familiar. Ela prefere não ser identificada, mas ela já dá alguns poucos detalhes a respeito dessa história revoltante. Um reforço nessa história que a gente vai contar para você é que o rapaz foi morto com requintes de crueldade. Veja só. A gente vai contar a história de um marajoara do município de Bagre que acabou sendo morto em Tocantins. Essa história a gente vai tentar de forma direta relatar para você, até mesmo para a gente esclarecer essa situação. Esse ainda adolescente de 17 anos, bastante trabalhador, saiu da região do Marajó para a direção de Barcarena, onde lá começou a trabalhar. E a partir daí seguiu para a região ali de Tocantins. Aqui ao meu lado está uma parente, alguém que a gente não vai identificar, até mesmo para evitar qualquer tipo de represária, mas a gente vai contar com detalhes dessa história aqui na região do Marajó. Quem era esse jovem e o que de fato aconteceu nessa situação a partir do momento que ele foi lá para Tocantins. Ele falou com um amigo dele, começou a discutir. Ele falou pro pai dele, começou a discutir com ele, falou que ele não queria brigar, ele não conhecia ninguém, ele não tinha amigo, ele não saía, só saía junto. Do nada, na sexta-feira, ele ligou chorando pro pai dele e falou que esse amigo de trabalho estava brigando, falando coisas horríveis que ele nunca ouviu do pai dele. Então a família não ficou preocupada, porque a gente não imaginava que ia acontecer com ele. E do nada, ele
falou pra mãe dele que ele ia chegar os dias, não sabia como. Eu acredito que ele estava sendo ameaçado lá, né? Estava sendo ameaçado. O menino não fazia nada demais, não tem passagem pela polícia, não fazia mal pra ninguém. A gente quer uma resposta. Por quê? A gente quer justiça. Foi um ser humano, foi um jovem, uma pessoa boa, não fazia mal a ninguém, uma pessoa carinhoso. Todo mundo não consegue, não tá cegado, né? É muito triste pra nós mesmo. Estamos acompanhando essa história com exclusividade, todos os detalhes a gente vai trazer numa matéria ainda completa. Nós estamos acompanhando essa situação porque é uma história muito complexa, estamos tentando conseguir testemunhas lá do outro estado, porque afinal esse jovem não estava mais no estado do Pará, apesar de ser aqui da região do Marajó, e a gente vai trazer muitos detalhes para você nessa matéria exclusiva dentro da programação do Balanço Geral. Agora a gente vai mudar de assunto, falar de uma intervenção policial que aconteceu aqui no arquipélago do Marajó. A gente destaca que a Polícia Militar tem feito um trabalho mais ostensivo para tentar combater o tráfico de drogas e evitar também novos crimes aqui na região do Marajó. A gente vai te trazer todos os detalhes a partir de agora. Morreu durante uma intervenção da Polícia Militar no bairro Terrinha, em São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó. Carlos Jordão Moraes Medeiros, vulgo CL, reagiu à prisão e foi atingido com os disparos. Policiais civis tiveram a informação de que no município havia um indivíduo, de uma facção criminosa bastante conhecida, com o intuito de ceifar a vida de agentes de segurança pública, seja agente prisional, policial militar ou até mesmo da Polícia Civil. Então, a partir dessas informações obtidas com a inteligência do Estado, foi montada aí uma operação que culminou justamente com a intervenção policial com resultado morte, no qual o senhor Carlos Jordão Moraes veio a óbito. Após o recebimento da informação, a guarnição de plantão recebeu uma denúncia anônima de moradores relatando que havia 3 indivíduos em atitude suspeita em uma casa e que ambos tinham vindo da região de Belém. A população sempre colaborando, então, além da inteligência, havia realmente uma denúncia por parte de populares. Havia uma dúvida se eram 2 ou 3 pessoas, mas nessa noite, foi possível apenas localizar esse indivíduo que veio a óbito. Na residência onde estava o acusado, a polícia encontrou 9 papelotes de cocaína e 10 substâncias semelhantes à pedra de óxido. Ainda segundo a polícia, o acusado foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Um trabalho eficiente realizado em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar do município de São Sebastião de Boa Vista, e parabéns à equipe que tirou de circulação um indivíduo de extrema periculosidade que tinha como objetivo ceifar a vida de pessoas ligadas à segurança pública, como vem ocorrendo em outras cidades. Olha só, gente, nós precisamos destacar o trabalho que é feito por parte da Polícia Militar e agora também a situação da Polícia Civil. Esses indivíduos são perigosos, já tem aí uma ficha criminal bastante extensa, consequentemente geram perigos à população e, é claro, entre um cidadão de bem, trabalhador e um criminoso já assíduo no mundo do crime, a gente espera realmente que a polícia continue dando esse tipo de resposta e tirando de circulação, sim, seja através de colocar atrás das grades quando o cidadão não reage, mas é claro, se o cidadão reagir, a polícia tem que de fato dar uma resposta rápida e garantir a segurança das outras pessoas, do cidadão de bem, do cidadão trabalhador, porque é isso que importa, é a garantia da segurança de quem merece segurança, de quem merece respeito, de quem precisa realmente ter a sua tranquilidade para trabalhar, para garantir o sustento da sua família, coisas que boa parte desses mediantes acaba tirando, infelizmente. Mas parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Civil, continua apurando essa história e a gente vai trazendo todos os detalhes dentro da nossa programação. E ainda falar em matéria policial, nós temos um conteúdo exclusivo que é da situação de um estupro aqui em Breves. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes, a gente já tem relatos das autoridades, tentamos gravar também com o suspeito, as informações são exclusivas e detalhadas do jornalismo da Record TV que você acompanha a partir de agora.
quer se defender? Um homem identificado como João Cleito Ferreira foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu na tarde de ontem na Avenida Moaná, no bairro Cidade Nova 2, no município de Breves, e foi efetuada por policiais civis da Delegacia da Mulher e agentes do Conselho Tutelar que apuraram a denúncia de um suposto caso de violência sexual contra uma adolescente de 12 anos. A polícia também recebeu um vídeo no qual comprovou a autoria do crime. Uma senhora nos procurou, para informar que seu ex-marido estaria praticando esse estupro de vulnerável nas dependências da oficina dele, com uma menor de idade, uma adolescente de 12 anos e alguns meses, e que inclusive ela teria gravado o momento em que ele estaria abusando sexualmente dessa criança, desse adolescente. Então, imediatamente foi feito todo acompanhamento por parte da equipe do Parapaz, os assistentes sociais, psicólogos, com relação à vítima. Foi feito aí o relatório psicossocial, e foi constatado, por meio da psicóloga, de que ela vinha sofrendo um abuso sexual por parte desse indivíduo, que é proprietário de uma oficina, e que, pelo fato dela ir lá consertar sua bicicleta, ele acabou assediando a adolescente e conseguindo abusá-la. Ainda segundo o delegado Paulo Junqueira, que apura o caso, a polícia investiga se há uma outra vítima do suspeito. Essa própria adolescente nos informou que também esse mesmo rapaz costuma praticar o estupro com outra adolescente ou criança também nas dependências da sua oficina. Então, vamos continuar as diligências, as investigações, para realmente chegarmos até essa vítima, para que ela venha a ser atendida aqui pela equipe Parapaz. Além disso, a mãe da menor, que preferiu não se identificar, relatou sobre o ocorrido e pediu justiça para o caso. Ele possa pagar o que ele fez, né? Outra que não foi só com ela disse que foi mais uma colega que ela conhece, né? E ela falou, e parece que foram lá com a menina, não sei. Essa, segundo a sua filha, essa foi a única vez que ele tentou violentá-la, ou ele já tinha tentado outras vezes? Ela disse que foi a primeira vez, não sei, né? Após a realização do exame sexológico que comprovou a veracidade do ato, o homem, que já estava detido na Delegacia da Mulher, foi transferido para a Superintendência Regional de Polícia Civil. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com o acusado, mas ele preferiu permanecer calado. Você não quer falar nada? Por que você fez isso contra ela? Não quer se defender? Após os procedimentos realizados na delegacia, o acusado foi encaminhado para o Centro de Recuperação do Marajó, onde ficará à disposição da Justiça. Você não quer falar nada? Por que você fez isso contra ela? Olha só, gente, é uma história lamentável, infelizmente, mas parabenizar as autoridades. E aí entra a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Delegacia, os CRAs, também todos que acabam atuando para tentar de alguma forma ajudar. Nós noticiamos nas outras edições dos casos de estupro que chegaram até o conhecimento das autoridades, graças à participação direta também de educadores, de pessoas ligadas à educação. Então é todo um ciclo. Lembrando que para esses casos, tanto de estupro como de Maria da Penha, até uma pessoa de fora, não precisa nem ser familiar, pode fazer a denúncia e as autoridades irão proceder para fazer com que a justiça seja feita. E isso é muito, mas muito importante nós destacarmos esse trabalho que vem sendo realizado por parte das autoridades aqui no município de Breves. Quero aqui agradecer o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que hoje, às 18 horas, tem Cidade Alerta Marajó com Rodrigo Souza, para você estar muito bem informado. Eu volto amanhã, 10 para o meio-dia. Nossa missão de sempre, deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser.